Kit completo, desenvolvimento infantil, 3 anos. O kit de apostilas apresentado abrange de forma bastante completa as áreas de linguagem, matemática e natureza e sociedade, direcionadas a crianças de 3 anos, em conformidade com as diretrizes da BNCC. PDF. Glossário, 10 apostilas Educação Infantil, Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade, 3 anos, 1413 páginas. PDNCC, Base Nacional Comum Curricular, documento que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade básica. EIO 2 EF09, EIO 2 CG05, EIO 02 TS02, EIO 2 RT08, códigos específicos da BNCC que se referem a habilidades a serem desenvolvidas na educação infantil. PDF, Portable Document Format. Formato de arquivo eletrônico utilizado para apresentar documentos de forma independente do software, hardware ou sistema operacional utilizado para criá-los. Correlação com os códigos da BNCC. Uma análise mais aprofundada da relação entre o conteúdo das apostilas e os códigos da BNCC permite identificar as seguintes correspondências. A correlação exata pode variar dependendo da interpretação e da versão específica da BNCC utilizada. EI2F09. Relacionado ao desenvolvimento da oralidade e da escuta, presentes nas atividades de cantigas, adivinhas e histórias. EIOC5 aborda a construção de conhecimento sobre si mesmo, o outro, a família, as relações sociais e o mundo físico, o que se encontra nas atividades sobre identidade, família, meio ambiente, etc. EIO02C02, relacionado à exploração de diferentes linguagens artísticas, como a musical, presente nas atividades de cantigas. EIO2RT08, envolve a interação com diferentes tipos de textos, como histórias e poemas. Detalhamento das apostilas e alinhamento com a BNCC. As apostilas abordam uma ampla gama de conteúdos, desde o desenvolvimento da coordenação motora até a exploração de conceitos matemáticos e científicos. A organização por áreas do conhecimento facilita a compreensão e o planejamento das atividades pedagógicas. Linguagem. As atividades propostas visam o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, da compreensão e produção de textos e da ampliação do vocabulário. A inclusão de cantigas, adivinhas e histórias contribui para a formação de leitores e ouvintes competentes. Matemática. As atividades exploram conceitos como números, formas geométricas, medidas, grandezas e relações, utilizando materiais concretos e situações do cotidiano. Natureza e sociedade. As atividades abordam temas como corpo, saúde, alimentação, família, escola, meio ambiente, animais e plantas, proporcionando às crianças a construção de conhecimentos sobre si mesmas e o mundo ao seu redor. Considerações adicionais. Material completo e diversificado. O kit oferece uma variedade de atividades que podem ser adaptadas às diferentes necessidades e interesses das crianças. Formato digital. A disponibilização em formato PDF facilita o acesso e a utilização do material. Custo acessível. O valor do kit é relativamente baixo, tornando-o acessível a um público maior. Recomendações. Complementaridade com outras atividades. As apostilas devem ser utilizadas como um recurso complementar, juntamente com outras atividades lúdicas e exploratórias. Adaptação às necessidades individuais. É importante que o professor adapte as atividades às características de cada criança, considerando seus conhecimentos prévios e seu ritmo de aprendizagem. Articulação com a família. A família deve ser envolvida nas atividades propostas, incentivando a criança a explorar o mundo ao seu redor e a construir conhecimentos de forma significativa. Conclusão. O kit de apostilas apresentado é um recurso valioso para professores e educadores que buscam desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade na educação infantil, em consonância com as diretrizes da BNCC. Ao oferecer uma ampla gama de atividades diversificadas e abrangentes, o material contribui para o desenvolvimento integral das crianças, preparando-as para os desafios da vida escolar e social. Adaptando as atividades para crianças com diferentes necessidades. A inclusão é fundamental em qualquer ambiente educativo. Ao adaptar as atividades do kit de apostilas, é possível garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de aprender e se desenvolver. Algumas sugestões incluem: crianças com dificuldades de aprendizado, simplificar as atividades, reduzir o número de itens por página, utilizar imagens mais claras e objetivas e fornecer instruções mais simples. Oferecer apoio individualizado,
proporcionar momentos de atendimento individual para explicar os conceitos e acompanhar o desenvolvimento da criança. Utilizar materiais concretos. Empregar objetos, jogos e materiais manipuláveis para facilitar a compreensão dos conteúdos. Crianças com deficiência visual. Utilizar materiais com texturas. Empregar diferentes texturas para representar conceitos como formas, números e letras. Ampliar as imagens. Aumentar o tamanho das imagens e utilizar cores contrastantes para facilitar a visualização. Utilizar recursos audiovisuais. Empregar vídeos e áudios descritivos para complementar as atividades. Crianças com deficiência auditiva. Utilizar linguagem gestual. Acompanhar as explicações com gestos e expressões faciais. Empregar recursos visuais. Utilizar imagens, desenhos e gráficos para transmitir informações. Oferecer atividades práticas. Proporcionar atividades que envolvam a manipulação de objetos e a exploração do ambiente. Crianças com dificuldades motoras. Adaptar os materiais. Utilizar lápis mais grossos, pincéis com cabo maior e outros materiais que facilitem a apreensão. Oferecer diferentes posições. Permitir que a criança realize as atividades em diferentes posições, como deitada ou sentada em uma almofada. Utilizar recursos tecnológicos. Empregar softwares e aplicativos que permitam a interação por meio de comandos de voz ou movimentos oculares. Principais objetivos de aprendizagem para cada área do conhecimento. Linguagem. Desenvolver a oralidade, a escuta, a leitura e a escrita, ampliando o vocabulário e a compreensão de textos. Estimular a criatividade e a imaginação, por meio de atividades como contar histórias, fazer rimas e escrever pequenas frases. Matemática. Desenvolver o pensamento lógico-matemático, a noção de número, a comparação de quantidades, a identificação de formas geométricas e a resolução de problemas simples. Natureza e sociedade. Construir conhecimentos sobre si mesmo, o outro, a família, as relações sociais e o mundo físico. Desenvolver a curiosidade, a observação e a exploração do ambiente. Integrando as tecnologias digitais ao uso das apostilas. As tecnologias digitais podem enriquecer as atividades propostas nas apostilas, tornando-as mais dinâmicas e atrativas para as crianças. Algumas sugestões incluem: utilizar aplicativos educativos. Explorar aplicativos que oferecem jogos, atividades interativas e vídeos relacionados aos conteúdos das apostilas. Criar vídeos. Gravar vídeos curtos com explicações, demonstrações e atividades para complementar o material impresso. Utilizar plataformas digitais. Criar blogs, wikis ou plataformas online para compartilhar os trabalhos realizados pelas crianças e promover a colaboração entre elas. Empregar recursos de realidade aumentada. Utilizar aplicativos de realidade aumentada para criar experiências de aprendizado mais imersivas e interativas. É importante ressaltar que a tecnologia deve ser utilizada como um recurso complementar e não como substituto das atividades tradicionais. O professor deve mediar o uso das tecnologias digitais, garantindo que elas contribuam para o desenvolvimento integral das crianças. Explorando as dimensões da personalização e da tecnologia na educação infantil. Como criar atividades personalizadas para cada criança, considerando suas diferentes habilidades e interesses. A personalização na educação infantil é fundamental para garantir que cada criança desenvolva seu potencial ao máximo. Para criar atividades personalizadas, é preciso observar e registrar. Manter um registro detalhado das habilidades, interesses e dificuldades de cada criança. Isso pode ser feito através de observações sistemáticas, registros em portfólios e com as famílias. Oferecer diferentes opções. Oferecer diferentes materiais, as atividades e as formas de organização do espaço para que cada criança possa escolher aquelas que mais a atraem e desafiam. Flexibilizar os tempos e os espaços. Adaptar o tempo destinado a cada atividade e o espaço físico de acordo com as necessidades e o ritmo de cada criança. Promover a colaboração. Estimular a interação entre as crianças, criando oportunidades para que elas aprendam umas com as outras e desenvolvam habilidades sociais. Utilizar recursos diversificados. Empregar uma variedade de materiais, como jogos, livros, músicas, vídeos e objetos do cotidiano, para atender aos diferentes estilos de aprendizagem. Oferecer feedback individualizado. Fornecer feedback constante e específico para cada criança, celebrando suas conquistas e oferecendo apoio para superar as dificuldades. Exemplos de atividades personalizadas.
Centro de interesse. Criar centros de interesse com diferentes temas, blocos, livros, fantoches, etc., para que as crianças explorem livremente. Projetos individuais. Propor projetos personalizados, nos quais cada criança possa investigar um tema de seu interesse. Rotas de aprendizagem. Oferecer diferentes rotas de aprendizagem para que cada criança possa avançar no seu próprio ritmo. Quais são os desafios e as oportunidades de utilizar as tecnologias digitais na educação infantil? As tecnologias digitais oferecem diversas oportunidades para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, como acesso a informações. As crianças podem ter acesso a uma grande quantidade de informações e recursos digitais, ampliando seus conhecimentos sobre o mundo. Interatividade. Os recursos digitais permitem a criação de atividades interativas e lúdicas que estimulam a participação e o engajamento das crianças. Personalização. As tecnologias digitais podem ser utilizadas para criar atividades personalizadas, adaptando-se às necessidades e interesses de cada criança. Desafios. Acesso. Nem todas as crianças têm acesso a dispositivos e à internet em casa, o que pode gerar desigualdades. Tempo de tela. É preciso estabelecer limites para o uso de telas, evitando que as crianças passem muito tempo em frente a dispositivos eletrônicos. Conteúdo inadequado. É importante selecionar cuidadosamente os conteúdos digitais, garantindo que sejam adequados à idade das crianças e que promovam o desenvolvimento integral. Formação dos professores. Os professores precisam ser capacitados para utilizar as tecnologias digitais de forma pedagógica e significativa. Como avaliar o aprendizado das crianças em um contexto de ensino híbrido? A avaliação em um contexto de ensino híbrido deve ser contínua, diversificada e flexível. Algumas formas de avaliar o aprendizado das crianças incluem: observação sistemática. Observar as crianças durante as atividades, registrando suas interações, suas produções e suas dificuldades. Portfólios. Criar portfólios com as produções das crianças, como desenhos, textos, fotos e gravações para acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Autoavaliação. Estimular as crianças a refletirem sobre seu próprio aprendizado e a expressarem suas opiniões sobre as atividades realizadas. Coavaliação. Promover a avaliação entre pares para que as crianças aprendam a dar e receber feedback. Avaliação diagnóstica. Realizar avaliações diagnósticas para identificar as necessidades de cada criança e planejar as próximas etapas de aprendizagem. Instrumentos digitais. Utilizar ferramentas digitais para criar questionários, quizzes e outras atividades avaliativas. É importante lembrar que a avaliação deve ser um processo colaborativo que envolva professores, crianças e famílias. O objetivo da avaliação é identificar as necessidades de cada criança e planejar ações para promover seu desenvolvimento integral. Simples e rápido. Adquira o kit com 10 apostilas em poucos cliques. Pagamento via Pix. Acesso imediato ao material em PDF. Clique no link ou copie a chave Pix, disponível na descrição do vídeo.